amigo, minha amiga, ligados aí na Rede Pimenta. Estamos aqui no ar com você, Diálogos a Paulino. E hoje estamos com o nosso grande amigo Gessinho Santos, ex-secretário de Agricultura aqui do município de Cametá. Muito obrigado por estar conosco. Vamos aí para as vinhetas e já a gente está de volta com você com Diálogos a Paulino. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. Estamos de volta com Diálogos a Paulino. Muito bem, hoje nós estamos aqui com Gessinho Santos, ele que é ex-secretário de Agricultura. Como você já está acostumado a acompanhar o nosso programa e você sabe que a gente faz uma introdução a respeito do tema que vai estar sendo dialogado aqui com você e a gente convida você para interagir conosco. Bom, mande aí sua mensagem. Você sabe também que aqui no nosso programa sempre tem prêmios para você. Então, a agricultura. O homem, na sua história, ele começa a desenvolver na terra uma atividade de coletor e de caçador. O tempo vai passando e esse homem começa a dividir as suas funções. E ele fica mais com a ideia de caçar e as mulheres começam a fazer a coleta dentro do território onde eles vivem. E através desse trabalho, mais voltado para as mulheres e as crianças, também para os idosos, eles começam a observar que algumas sementes vão caindo e essas sementes elas começam a brotar. E ali tem o início
da questão da agricultura. Por que acontece isso? Porque a população humana começa a aumentar na Terra e só da coleta começa a não dar. E eles descobrem a questão da agricultura. Com a questão do homem dominar o fogo também, alguns alimentos ele começa a entrar no cardápio humano e assim o homem começa a viver mais tempo na Terra e ter um pouco mais de saúde. Então, com essa organicidade toda aí do desenvolvimento agrícola, o homem começa a povoar muita mesmo quantidade de território, um território muito grande e vasto. Isso acontece no mundo todo. Aqui na nossa América Latina, a gente tem uma querela dentro da ideia, da história que é repassada para nós, que o europeu chegou aqui e encontrou um espaço desabitado de pessoas. Mas, na verdade, o europeu, quando ele chega aqui, por volta aí do século XVI, ele encontra muita gente morando aqui. Só que com ele traz a guerra para esses nativos, com ele traz também algumas doenças que os nativos que viviam aqui dentro da América do Sul não tinham resistência. E com isso há um adoecimento das pessoas que moravam aqui, dos nativos, e eles acabam por vir a falecer. Com isso, a gente perdeu uma quantidade muito grande de pessoas, né, que foram chamados de indígenas, os índios. E o europeu ele vem para cá, quando ele chega aqui na nossa América Latina, na nossa América do Sul, né, no Novo Mundo, ele encontra também pessoas que desenvolviam um certo trabalho já, né, dentro da terra, que já criavam, que plantavam, que desenvolviam já a nossa agricultura. Então você vai ver que ali no século XVII, no século XVIII, já havia um desenvolvimento agrícola aqui no Brasil. E no mundo todo essa agricultura já era muito bem desenvolvida, né, há milhares de anos atrás, desde lá antes da Grécia, né, os povos que vieram antes dos gregos, eles já plantavam, eles criavam. Então, essa situação do desenvolvimento cultural da agricultura, e esse nome agricultura, o que é que ele significa? Né? Esse agri, do latim ger, né, quer dizer terra. E a cultura é o cuidado, o cultivar, o lidar. Então é um cuidado, a agricultura quer dizer um cuidado com a terra, o trabalho com o campo. E nessa felicidade da gente estar aqui desenvolvendo esse tema maravilhoso, que a gente sabe que é a subsistência da maioria dos brasileiros, ela está dentro da questão da agricultura familiar, é que a gente vai conversar com esse meu amigo de longa data, o Gessinho Santos, né, que foi secretário de agricultura aqui do nosso município, que vem trabalhando aí tanto na cultura quanto na agricultura de longa data. Meu parceiro lá do Jubana, de tantos outros momentos aí, pastoral da juventude, pastoral vocacional e também em alguns momentos aí dentro da Secretaria de Agricultura aqui do município de Cametá. Gessinho, boa noite. Sinta-se bem-vindo, sinta-se acolhido. Eu quero agradecer a você também que está em casa, que está nos assistindo. Muito obrigado. Você que está aí no seu trabalho, você que está aí na sua casa, você que está dentro do seu carro, dentro da sua lancha, você que está aí na rua com os amigos, com a sua caixinha, escutando aí no seu dial, entrar no ar aqui o nosso programa Diálogos a Paulino aqui pela Rede Pimenta. Muito obrigado, diretor, por nos colocar no ar. De Farias aí comandando todas as operações técnicas para que eu e o Gessinho Santos possamos chegar aí na sua casa. Gessinho, boa noite, sinta-se à vontade e acolha aí o público que está nos assistindo e já fica com você a primeira pergunta. Fale um pouco sobre a sua trajetória na administração pública. Com você, Gesso. Boa noite, Paulino. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? É uma satisfação estar participando aqui com vocês aqui do podcast, né? Falando um pouco da minha trajetória pública, né? Na dimensão pública, né? Eu iniciei, na verdade, em 2002. Eu ingressei no serviço público em 2002. Já em 2006, tive a oportunidade de trabalhar na educação, entendeu?
Eu iniciei numa atividade na cultura em 2002, depois eu fui para a educação, trabalhei um período na educação, em escolas, entendeu? Em 2015 eu tive a oportunidade, aliás, em 2013, né, eu tive a oportunidade também de trabalhar na área da saúde também, né? Eu fui por um período como administrador, né, diretor saúde. administrativo da saúde, né? Trabalhei acho que uns 2 anos lá, e quando foi 2015, né, fui convidado pelo prefeito, na época o prefeito Irácio, para assumir a Secretaria de Administração, entendeu? Então eu fiquei 2015, 2016. Então não é a primeira vez que o senhor assume uma secretaria, já tem esse trabalho na gestão pública mais de uma vez como secretário. Sim, 2015 e 2016, naquela época na administração, entendeu? Então Positivo. a gente pôde trabalhar lá, e agora 2024, né, e 2025, né, que eu fiquei um ano, saí agora em maio, né, tive a oportunidade também de estar assumindo a Secretaria de Agricultura, né. Eu sou servidor da Secretaria de Agricultura, né, é importante ressaltar que eu sou servidor desde 2006, tá? Sou técnico da Secretaria de Agricultura do município de Cametá, e é a primeira vez que uma pessoa do quadro, né, que a gente chama, né, um servidor efetivo servidor de carreira, assume a parte da Secretaria de Agricultura, que sempre eram outras pessoas que não tinham uma ligação direta com a Secretaria. Então, eu me sinto muito longeado, né, pelo convite que o prefeito Vitor Cassiano nos fez, né, para poder assumir a Secretaria, e a gente está podendo desenvolver um trabalho que, na verdade, iniciou em 2021, entendeu? Que, na época, quem estava à frente da pasta era o Zé Raimundo, né? Uma pessoa também que tem uma competência muito grande. Conheço o Zé, muito competente. E a gente pôde continuar o trabalho que ele iniciou em 2021. E hoje ele está à frente da pasta da Secretaria de Planejamento, né? Isso, hoje ele está no Planejamento e eu estava lá na Secretaria de Agricultura. Então a gente tem uma trajetória na administração pública bastante grande, entendeu? Já passamos por várias partes aí que nos dá a possibilidade de desenvolver um bom trabalho, né? Certo. Eu consegui acompanhar aí a gestão, né, do meu amigo Gessinho Santos na Secretaria de Agricultura, e realmente os projetos ali são projetos macros, né, projetos alicerçados que com certeza vão continuar andando e vão melhorar o dia a dia do agricultor e de toda a população do município de Cametá. Parabéns. Gerson, quais os principais projetos que o senhor desenvolveu à frente da Secretaria de Agricultura? Como eu falei, né, a gente iniciou um trabalho em 2021, né, na época o Zé Raimundo era o secretário, Zé Raimundo, e a gente, de lá para cá, a gente avançou muito, entendeu? Eu digo isso porque, como eu já conheço a casa, né, como eu sou de casa, então eu já passei por vários secretários lá, mas esse período aqui, esses pouco mais de 4 anos, a gente teve um avanço bastante significativo, entendeu? De projetos mesmo, projetos consistentes, entendeu? Posso citar um, que é a questão do projeto Viveiro de Mudas, que é um projeto que a gente intensificou em 2023 e 2024, né, onde a gente descentralizou a produção de mudas do nosso município de Cametá, né. Esses viveiros de mudas eles foram feitos nos distritos, né, nas localidades, entendeu? Que aí facilita, né, até a distribuição dessas mudas, entendeu? A secretaria ela entrava com alguma parte dos materiais, por exemplo, sacolas, as sementes, entendeu? A assistência técnica. A gente também entrava com preparo da área para o agricultor, para ele poder plantar essas mudas que ele vai preparar lá no viveiro, entendeu? As mudas as sementes, no caso, que a gente distribuía, eram sementes principalmente de açaí e de cacau, né? Que são as cadeias produtivas, né? Os principais produtos hoje aqui no município de Cametá, né? Que tem muito valor, entendeu? Então as pessoas estão procurando investir, né, em plantar essas culturas, não só na ilha, mas como também na terra firme, entendeu? E aí a gente conseguiu avançar nesse trabalho, né? Nesses 2 anos, a gente... nossa meta era 1 milhão de mudas. A gente não chegou a 1 milhão, mas chegamos a mais de 800 mil mudas produzidas. Não só de cacau, de açaí, mas também de outras espécies. Dessas 800 mil mudas, Gerson, quantas famílias, mais ou menos, foram atingidas por esse quantitativo de mudas? Mais de 500 famílias nós conseguimos atingir. Em todos os distritos do município de Cametá. Foi bastante... Gerson, essa situação das mudas, ela é desenvolvida somente pelas pessoas que estão ali na zona ribeirinho ou também pelas pessoas que estão na zona rural? Aí eu falo pro meu
telespectador. O ribeirinho é o camarada que mora ali na ilha, Sim, né? sim. E o rural, que a gente chama, que geralmente está alocado ali na estrada. Essas mudas, elas foram mais para a área das ilhas ou para a área das estradas? A princípio, elas foram focadas para as áreas de estrada e terra firme, quem pode dizer, né? Sim. Entendeu? A gente Esse trabalhou... açaí que fala açaí da Embrapa? Isso, açaí é da Embrapa, BRS. A gente trabalhou principalmente com a variedade Pai d'Égua, né? Que é uma variedade que a Embrapa produziu, né? Fez através de pesquisas, que tem um bom desenvolvimento da terra firme. E a gente trabalhou com esse e também com o cacau, o híbrido, né? Que é o cacau produzido pela CEPLAC, né? Entendeu? Então, essencialmente, a gente recebe a doação da CEPLAC, de cacau, no caso, né? E faz a distribuição para esses agricultores aí poderem produzir e plantar na terra firme. Já quando foi o ano passado, a gente já estava com o projeto já pronto para ir para as ilhas também, porque também certo. nas ilhas também a gente também vê a necessidade também de estar produzindo também algumas mudas que a gente já não encontra mais em algumas ilhas aí, né? Por conta da questão do açaí, né? Sim. Entendeu? E aí a gente, na época, nós recebemos uma visita. Isso foi ano passado, né? Em 2024, nós recebemos uma visita da Igreja Anglicana, que por coincidência, ela veio com um projeto parecido com o nosso, e aí a gente só fez juntar os esforços, entendeu? Certo. Nós liberamos nossa equipe técnica com materiais, e aí juntamos as forças, porque também era o mesmo objetivo deles, também era o nosso, então a gente fez esse trabalho junto com eles. Então eles já estão com 2 viveiros nas ilhas, entendeu? Algumas na comunidade. Aí, o projeto deles é para 10 viveiros de mudas, né? Para produzir principalmente o açaí nativo de lá, o cacau e algumas espécies florestais que já não se encontram mais em algumas ilhas, como a própria andiroba, murumuru, pracaxi, entendeu? Algumas espécies que por conta do açaí, tem algumas pessoas que acabam derrubando essas espécies para deixar somente o açaí. Aí, em vez de consorciar a área, ele deixa somente o açaí. Tem algumas pessoas que infelizmente fazem esse tipo de manejo que a gente chama. Sim. Tipo de manejo, entendeu? Deixando somente o açaí. E isso, a gente, inclusive, tem alguns pesquisadores que estão fazendo pesquisa nessa área para ver esse impacto, né, que esse tipo de manejo ele pode causar para essa área, porque o açaí ele precisa também não só do sol também, mas ele precisa também ter um equilíbrio ali com outras espécies florestais, que isso já tinha ali na floresta, ali nas ilhas, entendeu? Certo. E aí, mas por conta dessa questão desse manejo muito intensivo, muitas espécies foram eliminadas, tu já não encontra mais. Jacínio, recentemente eu estava fazendo um estudo e eu estava estudando a respeito do assoreamento. E eu via que aqui na nossa região do Baixo Tocantins, muita gente durante um bom tempo começou a limpar a frente do seu território ali, do seu terreno. E a gente sabe que nós temos 2 tipos de vegetação que são importantíssimas para a questão da biodiversidade dos peixes e também do desenvolvimento da flora. E eu via que eles tiravam essas 2 matérias lá, que é o aturiá, Sim. que é aquele que dá o espinho, né? Que o pessoal, Sim. Poxa, mas tá cheio de aturiá na frente da tua casa, tira daí esse negócio, né? E a aningueira. Né? Sim. Então, são 2 lugares que o peixe, ele se acostuma ali, ele até se defende dos predadores, né? Que estão ali, do boto e de outros peixes maiores, ficando ali um pouco mais próximo da superfície, né? E com a questão também dos frutos que nós temos, que são mais abundantes aí na região das ilhas, que é o cacau e o açaí, né? Também esse assoreamento ele prejudica. Fala um pouco para a gente a respeito desse manejo, os nossos ribeirinhos, que aqui o assoreamento só se enquadra por ribeirinho. Sim. Eles buscam na Secretaria de Agricultura um aconselhamento, um indicativo, né, técnicas de manuseio, ou simplesmente eles vão cuidando lá da área? Há muitas pessoas que buscam esse apoio técnico, ou o grupo que procura esse acompanhamento técnico é pouco? Como é que se dá? Sim, tem. Não só a agricultura, mas também como a Secretaria de Meio Ambiente e hoje a Secretaria de Pesca, que o município tem também, porque no município de Cametá existe o acordo de pesca também, né, que são áreas que são preservadas ali, que não só a questão do rio, né, mas também a própria
mata ciliar, que a gente pode dizer, que justamente essas espécies que você falou aí, né? Sim. Que é o aturiá, entendeu? Que é a ninga, que onde algumas espécies de peixe elas fazem a desova ali para poder o peixe se reproduzir, né? Serve como berçário ali, né? Sim. Entendeu? Claro que nem todos os agricultores, pode dizer que é agricultor, né? Que Sim. mora na ilha, mas é agricultor também, agricultor pescador. A grande maioria preserva, entendeu? Já entende que ali é um local que futuramente ele vai ter um peixe que ele vai poder se alimentar, entendeu? Já tem essa consciência do agricultor, a gente sabe disso daí, né? Por conta de muitos cursos, muitas palestras, entendeu? Da questão da educação também, isso é falado na escola, e aí a gente já percebe que isso já tem diminuído, mas isso já aumentou muito, entendeu? Quando há esse assoreamento, porque é derrubado não só essas espécies, mas as próprias árvores, entendeu? Que ela protege a margem dos rios, e como hoje a questão das embarcações no município de Cá mudaram muito, né? Hoje tu vê pouca gente remanda, tudo no rabudo que chama, então ali o barco corre mais, então Sim. O efeito das ondas ali nessas margens ele é maior ainda, então Mais degradante, né? Vai dificultando. Quando não tem uma proteção natural, aí acaba derrubando, vai derrubando. Sim. Olha aí o camarada aqui no Zap entrando em contato com a gente, querendo saber o que é essa agricultura familiar. Eu vou falar um pouco aqui da minha pesquisa, o Gessinho complementa aí para nós. Então, meu amigo, a agricultura familiar, ela é todo o desenvolvimento que se faz através do trabalho, né, com a família, primeiro com a família. Então, para que seja agricultura familiar, ele tem que ser áreas de pequeno porte, às vezes pode até ser uma área com muitas hectares, mas que seja ali mais o trabalho com a questão da família. As áreas quilombolas, elas são todas gestadas como agricultura familiar, também o desenvolvimento do trabalho dos ribeirinhos. Então, você que é pescador, você está dentro do desenvolvimento da agricultura familiar. Então, um amigo aqui me perguntando o que é a agricultura familiar. Eu, dentro do meu pouco conhecimento, eu estudei um pouco para isso, e a gente aí eu também sou filho de lavradora, de lavrador, e a gente conhece um pouco a respeito dessa situação. Uma outra situação é a questão do agro, né? Mas são pesquisas, uma diferente da outra, aponta uma questão e outra, mas o agro mesmo, a gente vai ver que a gente até papeava aqui com o Gessinho antes do programa começar, que o agro vai ser mais esse desenvolvimento em larga escala, né? Desenvolvimento de trabalho com CNPJ, e que emprega muita gente, que está mais voltado aí para a criação de bovinos e também para a produção de grãos, né? Eu passo essa bola aí, Gerson, para o senhor falar um pouco a respeito também dessa questão da agricultura familiar. Eu sei que no outro bloco a gente vai estar trabalhando mais a respeito disso, né? Mas eu sempre dou algumas respostas para o pessoal que vem aqui do WhatsApp, né? Eu vou dialogando aqui, diálogos a Paulino, e também vou tentando responder, dialogando também com o pessoal do WhatsApp com as perguntas deles. Certo. Bom, de acordo com a lei, né, o que define um agricultor se enquadrar como familiar, entendeu? Ele tem que ter alguns critérios. Entre eles, ele tem que ter até 4 nódulos fiscais, entendeu? Cada estado tem um nódulo fiscal. O nódulo fiscal é uma medição, né, que o governo criou para definir o tamanho de uma área. No Pará, no norte, né, e no Pará, um nódulo fiscal corresponde a 70 hectares. Então ele pode ter até, a gente multiplica, né? 70 vezes 4 dá 280, né? Sim. 280 hectares. Ele pode, aliás, 280 hectares. Ele pode chegar até 280 hectares, ele se enquadra como um agricultor familiar. Passou disso, ele já não se enquadra mais. Mas já para a questão quilombola pode ser maior, né? Aí não é o mesmo regimento, né? Porque os quilombolas às vezes tem uma área bem maior, só que é outro enquadramento, né? Era coletivo, assim. Inclusive o CAR, ele é coletivo dessas áreas de quilombo. É apenas um CAR que engloba todas as pessoas que estão morando nessa área que é definida, né, por lei, né? Então, outro critério que você até falou, né, que o trabalho ali na área que o agricultor está lá é basicamente familiar. Ele não tem muitos trabalhadores, ele não contrata. Basicamente, é a família que desenvolve o trabalho ali, seja na coleta, seja no plantio, seja em outra atividade. Então, são os principais critérios, né, que tem hoje para definir um agricultor como familiar, né? E o governo, claro, ele
ele pede mais alguns documentos, por exemplo, a CAF. A CAF é uma certidão, né, que é emitida para justamente esse agricultor ter acesso ao crédito, né? Que antigamente era a DAP, né? Que agora mudou. Agora Mudou, é a né? CAF. Recente, né? Isso, recente, mudou desde o ano passado. E o agricultor, quando ele procura o banco logo pede esse recurso. Quando ele vai buscar recurso que é destinado principalmente para o Pronaf, né? Que é destinado principalmente para o agricultor familiar. Ele pede, olha, você tem a CAF? Qual documento da terra que você tem? Você tem a DAP? Então, os bancos, no caso, eles pedem esses documentos. Aí o agricultor, ele vai nos órgãos, aqui em Cametá, quem emite esses documentos, a CAF, no caso, é a Emater, né? Que é uma empresa do governo do estado, e os sindicatos rurais. Eles podem emitir esses documentos aqui em Cametá, hoje. Positivo. Então você, meu amigo, minha amiga, que está conectados aqui com Diálogos Apaulino, a gente está aqui conversando, entrevistando, falando com o meu amigo Gessinho Santos, ex-secretário de Agricultura de Cametá. E para você se conectar conosco, nos ver, nos assistir, dialogar conosco, aí pelas redes sociais, você tem que ter internet. E internet de qualidade é Conect. É isso aí, para você se conectar bem, entre em contato conosco através da Conect. E quem organiza lá a Conect é meu amigo Jefferson, o Jefferson, nosso grande desenvolvedor de internet aqui na região do Baixo Tocantins. Se você quiser ficar bonito, bonita, mais do que você já é, e olha, a gente acabou de vivenciar esse período aí do mês, né, dos namorados. No mês nós ainda estamos, mas o dia já passou, mas você ainda pode presentear com certeza. Então você procura a minha amiga Keila Farias com a Romanel e ela vai te apresentar uma joia mais linda que a outra. E se você quiser ficar malhado, ficar no shape, é só procurar CM Academia, ali próximo do Cais de Cametá, ali próximo da igreja de São João Batista. Aproveita e dá um pulo também lá no Arraial, que já está rolando, de São João Batista. Toda a comunidade cametaense convidada a participar do Arraial do nosso padroeiro São João Batista. E se você quer ficar mais no shape ainda, você quer saúde, você quer qualidade de vida, você quer participar de uma roda de conversa, tanto no desenvolvimento da saúde física quanto mental, é só você procurar a nossa academia, Academia Paulino Dias, Top Team Artes Marciais, fica localizado ali na Travessa das Flores, número 1071, no bairro da Marambaia, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 984251225. É isso aí, se conecte conosco, para você ficar conectado, Conect. E a gente vai faturar um pouquinho, lembrando dos nossos telespectadores que são assíduos, não perde nenhum dos programas. Hoje nós estamos na 4ª edição do Diálogos Apaulino e a Maria Maura está todos os 4 programas ligadinha com a gente. Muito obrigado, minha querida. A professora Josiele Gaia também conosco, a professora Ana Márcia, inclusive, que já veio aqui no programa passado, na edição passada, ela e a professora Denise. Obrigado, colegas. Mandar um abraço todo especial também para a nossa amiga Aldeide Carvalho. Aldeide Carvalho sempre com o seu programa no dia de sábado, no sábado que vem. Diretor, sábado que vem tem Aldeide Carvalho. Com certeza a Aldeide Carvalho vai estar aí conosco no dia de sábado. Eu estou vindo fazer Diálogos Apaulino no domingo e ela vem fazer o programa dela no dia de sábado, sempre aqui pela nossa rede Pimenta de Comunicação. Quero mandar um abraço especial também para a Rê, né? E também para a Paula Sofia, que estão nos acompanhando ligadinho. E você que está em contato com a gente aí pela zona metropolitana, muito obrigado. Aqui no Baixo Tocantins, Abaeté, Igarapé-Miri, Baião, Mocajuba, Oeiras do Pará, Limoeiro do Ajuru e a tropa também aí de Tucuruí. Muito obrigado. Estamos aqui, Diálogos Apaulino, entrevistando Gessinho Santos, nosso ex-secretário de Agricultura, mas também já foi secretário de Administração, já passou lá pela gerência da Secretaria de Saúde, é um administrador nato, um grande produtor cultural aí que há muitos anos esteve aí nos organizando no Grupo Jubano. Alô, tropa do Jubano! Conto com o apoio de vocês aí, ó. Gessinho aqui dando mais um show, né? Nosso Gesso Bala é o
cara, né, um homem muito inteligente, que nós abraçamos aqui no município de Cametá, gostamos dele, ele desenvolvendo tanto na cultura, na agricultura, na saúde ou na administração, o homem é sempre 10, é show de bola. Aí a gente vai faturar, daqui a pouco a gente está de volta com você com Diálogos a Paulino. Tchau, tchau. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço lá pro Vicente Paulino, meu filhote, que fica nos assistindo e fica perguntando, né, se a gente não está vendo ele. O Vicente é um pequenininho, né, mas já assiste Diálogos a Paulino. É isso aí. Estamos aqui com o nosso amigo Gersinho Santos, falando a respeito de agricultura familiar, falando também a respeito da trajetória desse magnífico produtor, podemos dizer, produtor cultural, agente cultural, ator, foi lá no Jubano durante muito tempo, né? Isso, e um grande gestor, passando aí pela Secretaria de Saúde, passando como secretário da administração aqui do nosso município, e agora recente também foi secretário de Agricultura. Muito bem, a gente não esquece aqui também, né, dos nossos colaboradores durante o dia. Hoje tive um apoio muito forte do meu amigo Alan, lá da comunidade Nossa Senhora do Rosário, dentro da Pastoral Social. Hoje fizemos algumas ações. Parabéns, Alan, pelo seu bom coração. É isso, a gente precisa de pessoas que realmente possam estar ajudando a quem precisa. Obrigado e que Deus abençoe.
Vamos continuar aqui, né, com o apoio da Connect. Se você quer estar conectado, conecte-se, né? Então, nosso amigo Jefferson sempre dando esse apoio aí, aqui para a Rede Pimenta, nosso produtor super especial aí, o De Farias, nosso produtor-chefe, o homem que comanda toda a organização técnica. Também a nossa Keila Farias aí com a Romanel, CM Academia, Rede Pimenta, Academia Paulino Dias, Top Team Artes Marciais. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas para o nosso Gessinho Santos. Gerson, qual o principal produto da agricultura que é comercializado hoje no nosso município? Na verdade, quais os principais produtos, né? Nós temos mais de um. Olha, hoje o principal, sem dúvida nenhuma, é o açaí. O açaí hoje, ele teve uma valorização muito grande, né? Entendeu? Então, o mundo todo já conhece o açaí. E aqui, principalmente aqui na nossa região, né, que a gente tem muitas ilhas, né, que isso favorece a nossa produção, entendeu? Então, o açaí se adaptou muito bem. Sim. E com manejo, no manejo adequado, ele tem uma produção muito alta, né? Dados da CEDAP do ano passado, de produção, Cametá produziu, exportou, né? Digamos assim, mais de 150 mil toneladas de açaí. Isso que são dados que chegam na fábrica, entendeu? Mas com certeza é muito mais, porque o que a gente consome aqui não está entrando nesses cálculos da... Mas assim, essa produção do açaí, além de, com certeza, dar um bom recurso para o agricultor, aquele camarada que faz o manejo, que planta, que desenvolve tudo, além dele se alimentar com açaí, ele também tem uma renda. A prefeitura, ela consegue ter uma arrecadação mínima possível do açaí? Sim, ela tem, porque essa comercialização que é feita, ela gera um imposto, né? O ISS, porque o que é exportado, ela gera imposto que chega para o município de Cametá, entendeu? Mas a gente ainda precisa avançar ainda mais, tá entendendo? Porque muito desse açaí acaba não passando, entendeu? Ele acaba indo direto, né, para a fábrica. O atravessador consegue levar sem passar pela fiscalização. Isso, e aí acaba a gente não arrecadando esses impostos aí, né? Entendeu? A gente precisa melhorar muito nesse aspecto, mas assim, isso tem gerado muito, não só a questão dos impostos, mas a renda mesmo, direto para o agricultor, né? Porque certo. Ele consegue comercializar ali. Ele tem durante esse período da safra, que vai começar agora em julho, né? Julho em diante, quase 6 meses de safra, então onde o agricultor ele consegue ter uma renda ali quase que todo dia. E às vezes nem precisa sair da casa dele lá, entendeu? E aí gera uma série de uma cadeia, né? Porque às vezes a pessoa que tem a produção, ele contrata outras pessoas para apanhar o açaí, né? Tem um apanhador, que já peconheiro, exato, lá nas ilhas, entendeu? São pessoas que trabalham só com isso aí, entendeu? Eles cobram um valor para apanhar tantas radas, eles cobram um valor lá, que acho que varia, tem uns que cobram 5, 10 reais por cada rada. Gessinho, agora nós vamos misturar as coisas aqui. Veja bem, em 1996, 97, quando nós viajávamos com o Jubano, fazendo as apresentações nas vilas e principalmente nas ilhas, né? Eu me lembro que foi numa dessas apresentações que a gente conheceu o então vereador, hoje o Gessé, né? Sim, Gessé. Mas uma coisa me chama a atenção a respeito do açaí. Tu lembras como era a casa do pessoal? Lembro. Era tudo de paxiba e a maioria pelo lado era o burutizeiro, né? E hoje em dia, né, as casas estão maravilhosa. O senhor, como uma pessoa técnica que está dentro desse desenvolvimento aí, como é que o senhor vê essa participação do açaí, né, dentro dessa transformação da vida dos nossos amigos e amigas, nossos parentes, né, que estão aí presentes aí na zona ribeirinha? Como é que o senhor vê a participação do açaí nessa transformação toda? O açaí, ele teve um papel muito importante nessa mudança também aí, né? Não é o principal fator, né, entendeu? Se a gente for analisar de maneira geral, mas ele contribui muito, entendeu? Com essa valorização dele, entendeu? Então, e também com o trabalho de tanto do poder público como de algumas entidades, né? Eu posso citar aqui a PAC, a própria CART, também a cooperativa aqui que tá há mais de 30 anos aqui no município de Cametá, entendeu? Que trabalha também com açaí, entendeu? Fornecendo inclusive para merenda escolar. Então, essas entidades, junto com o poder público, ajudaram muito nesse trabalho de manejo, tá entendendo? Que conseguiu com que a produção do açaí ela aumentasse e, consequentemente, né, a qualidade de vida do agricultor melhorou. E também
teve também o apoio do governo federal com os incentivos e subsídios. Programas, né? Bolsas, os programas, Bolsa Família, Bolsa Verde. Olha, porque praticamente auxílios. Os auxílios, quem mora na ilha é pescador, né? Evidentemente, ele é pescador, então ele recebe o seguro-defesa, né? Todo ano. Então, entendeu? Tem muitas famílias têm os aposentados que recebem também, né? O trabalhador rural tem direito a se aposentar. Então, assim, tudo isso ele vai somando, entendeu? E isso vai com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E os próprios programas do governo federal de financiamento, do Pronaf, que é um recurso, é um financiamento que o agricultor pode estar melhorando a produção dele, com manejo, seja comprando equipamento, entendeu? Roçadeira. E Jacínio, mas uma coisa também nos chama atenção dentro dessa estatística do desenvolvimento aí das pessoas que moram aqui no nosso município. A gente vê que o ribeirinho, ele houve uma mudança, e uma mudança radical em 20 anos, 20, 30 anos. Então você não precisa nem parar, só de você passar as margens, você vai vendo que realmente as casas, né? Hoje você não vê tanto casquinho, você já vê as pessoas com rabeta, não vê ninguém remando, né? Antigamente a gente vê os caras na vela e remando. Atravessava de vela para a cidade. Isso, então hoje a gente não vê, né? A gente está vendo que realmente a tecnologia ela desenvolveu muito a nossa área e houve também um certo conforto, né? Era difícil você achar uma televisão, né? E hoje você vê que existe ali a internet, né? Todas as casas praticamente têm internet. Né? E aí, qual é a situação que eu acho que está diferente? Não chegou da mesma forma o pessoal da zona da estrada. A gente vê que na estrada houve uma melhoria, mas se lá na zona ribeirinha, lá na ilha, melhorou 80%, nós vamos dizer que na estrada, né, principalmente nos lugares de difícil acesso, né, às vezes eu continuo visitando esses lugares, eu vejo que, né, ainda há muita dificuldade. Se melhorou 80% para a ribeirinha, para as ilhas, digamos que melhorou só uns 30% a 25%. Né? Aí nós vamos ver também que o açaí está chegando para essa tropa da zona rural, com mais dificuldade, porque precisa da irrigação, precisa de mais trabalho. Né? E a questão da farinha, né? A questão da farinha parece que agora, recente, eu acho que há poucos anos, ela ganhou também uma valoração. Valorizou o preço. A gente vê também que houve uma enchente, vamos falar assim para o nosso telespectador, houve uma enchente da boa vontade do consumo do açaí no mundo. Sim, eu sou artista marcial, tenho várias medalhas de campeonatos mundiais, sul-americano, campeonatos disputados dentro do Brasil, Norte-Nordeste, paraenses, regionais. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, então hoje nos Estados Unidos é normal você convidar o outro para tomar um açaí na esquina. Sim. Antigamente o açaí era só aqui no norte. Exatamente. Né? Então isso também pode ter mostrado um certo acréscimo na valoração do frasco do açaí, da lata do açaí. Isso, com certeza. Né? Quando o Brasil inteiro começa a consumir esse açaí, nossos colegas que são lutadores lá do sul também dizem que em cada esquina que o pessoal tem uma venda de açaí. Não é uma venda de açaí como nós consumimos aqui. O açaí ele foi manufaturado, desenvolvido, organizado, né, com as fábricas e suas distribuidoras. Então ele é vendido em pó, em sorvete, em tipo de guaraná. Então há uma mesclagem muito grande desse produto final do açaí ofertado. O que tu acha, Gerson? Essa situação aí do açaí ele ter expandido para o mundo, ganhando um comércio muito grande, ele aconteceu de que fosse dado um acréscimo bom ao valor e por isso também houve desenvolvimento das ilhas e também com a melhoria das políticas públicas, né? Assim, na tua fala eu capto muito que está vindo essa mensagem, né? Reforça aí pra gente. Não, com certeza. Só para te ter uma ideia, Paulino, aqui em Cametá hoje, né, nós temos funcionando 4 fábricas de açaí. Temos 3 do lado daqui e temos uma do lado de lá. E tem mais uma que está sendo construída, entendeu? Aqui do lado de uma outra, aqui na estrada do Pacajá, né? Sim. Pacajá com Jarió. Só nesse trecho aí tem
tem 2 funcionando e tem mais uma que está sendo construída. Certo. Só para a gente ter uma ideia de como a questão do açaí ele tem gerado muito valor e as pessoas têm investido, né? Muita gente vem porque também o açaí ele tem um fator, né? Por que que as pessoas procuram instalar a fábrica aqui em Cametá? Porque quanto menos tempo você levar esse açaí que você apanha para a fábrica, entendeu? Ele perde menos Qualidade. menos a qualidade, entendeu? Você consegue, ele vai secando, sabe disso, né? Ele vai. Sim, sim. Então por isso que uma fábrica aqui em Cametá, por isso que tem muita fábrica também lá em Garapé-Miri, que é mais perto também, né? e também é um grande produtor, né? Isso. Mas só que eu tive conversando com um amigo, entendeu? E ele estava dizendo o seguinte, que tem muitas fábricas ainda que não são aqui na nossa região, que são fora, no Nordeste Paraense, no Castanhal, por exemplo. O açaí vai para lá, para Castanhal, vai nas Basquetas, né? Sim. Para Castanhal, entendeu? É processado lá, acho que são mais de 200 quilômetros daqui para lá, 270, eu acho. Depois volta para o porto de Barcarena, Vila do Conde, para ir para fora do Brasil. Para tiver a distância, vai e Sim, volta. sim, as rotas que são feitas, né? Então, assim, a ideia da fábrica estar aqui, que tu vai diminuir já essa, entendeu? O empresário, isso ele conta entendeu? No momento que ele vai fazer o projeto dele, ele conta esse custo, essa despesa, não? Sim, sim. Não vou precisar ir lá em Castanhal e voltar, não. A fábrica está aqui, daqui eu já vou. Aí quando já tem a fábrica aqui em Cametá, ele corta toda essa logística do vai e vem, do gasto com funcionários, com máquinas e também com utensílios, que cria toda uma logística grandesca. Aqui em Cametá ele sai ganhando. Sai ganhando. E tem mais. Quando é para exportação, a empresa, ela certifica esse produtor de açaí, esse açaí para ele ir para fora, para ele ser certificado. Então a empresa também, ela já entra também com essa contrapartida também para ajudar também o agricultor também. E também tem muitas empresas também que elas já pagam, às vezes, até antecipado a produção, para garantir, entendeu? Sim, porque como tem muita gente entrando no mercado, então ele tem que garantir. Porque o agricultor, se ele não tiver um contrato com o cara, ele não é obrigado a vender para ele, entendeu? Mas como é que eles fazem? Às vezes eles, não, eu prefiro te dar vou te adiantar aqui um valor para te garantir essa produção para mim durante determinado período do ano aí, né? Porque a produção nas ilhas é muito grande de açaí. E agora está entrando o cacau também, né? Certo. Então, Gessinho, o camarada que mora na ilha, que era o lugar periférico, digamos, do nosso município, porque existia quem morava na cidade, quem morava na vila, quem morava na zona rural e quem morava na ilha. O cara que morava, a pessoa que morava ali na ilha, então ele ficava bem marginalizado. Só que hoje ele começou a desenvolver muito mais, porque a gente vai ver que ele tem o açaí, ele tem o pescado. Antigamente era só o pescado e um pouco de açaí, né? Isso. Agora ele tem o açaí com preço elevado, ele tem um pescado e agora entrou um outro produto aí, que antigamente ele já foi um produto de desenvolvimento, que foi o cacau. Ele caiu justamente por causa dessa situação do mercado internacional e da valorização, né? Sim. Que havia. Agora ele volta de novo, inclusive o cacau aqui de Cametá foi premiado, né? E dentro dessa situação do cacau, eu quero mandar um abraço especial para a minha amiga engenheira Nilma. Sim. Ela faz um estudo muito positivo. Parabéns, Nilma. Ela também é atleta das artes marciais, né? É uma negra empoderada. Eu não sabia é uma mulher negra empoderada, boa de Muay Thai, de capoeira e de jiu-jitsu. Se for na mão com ela, vai perder, porque ela é boa de capoeira e de Muay Thai. Se agarrar, aí lascou, porque ela é profissional do jiu-jitsu. Mas mais profissional ainda ela é para cuidar da floresta, né? Uma engenheira florestal aí, de mão cheia, e que vem desenvolvendo essa situação aí do desenvolvimento das mudas, né? Dentro da CEPLAC, né? Que é junto ali da Secretaria de Agricultura, ou a CEPLAC ela tem uma diferença? Não, ela tem a CEPLAC é um órgão, entendeu? Da Secretaria federal, não, um órgão federal. Sim. Entendeu? E o município a Secretaria de Agricultura é municipal, mas a gente trabalha em parcerias ali, entendeu? Trabalha junto, desenvolvendo, né? Isso. Geralmente quando a gente sai para campo, a gente sai junto. Sempre todo vai um técnico junto. Nosso e ela vai junto. Porque hoje a CEPLAC em Cametá, hoje na verdade está só a Nilma, entendeu? Como servidora lá, entendeu? Certo. Porque até o último, que era o Olavo, ele se aposentou mês passado, então ela que está respondendo pelo escritório, mas tem feito um excelente trabalho, né? Junto com a nossa equipe, junto com outros parceiros também, né? Positivo. Entendeu? Porque precisa, você sozinho você não consegue
ir muito longe, né? E é o Certo. lema que essa Secretaria de Agricultura ela usa, ela busca parcerias, entendeu? Seja com entidades governamentais, seja com as universidades, Vai buscando entendeu? uma rede de apoio. Seja com cooperativas, associações, seja com os agricultores. Quem quiser trabalhar em parceria, a gente está sempre lá para... Inclusive, essa é a nossa parceria, né? Vai ter um programa para a gente estar falando a respeito dessa nossa rodada aí com a cooperativa, com o pessoal aí da UEPA, que está lá, né? Com a incubadora, trabalho com o Gessinho, que a gente ficou em parceria aí um tempo desenvolvendo. A gente vai trazer para você que nos acompanha aqui pela Rede Pimenta, Diálogos a Paulino, essa situação só da cooperativa. Mas hoje a gente... Sim, pode falar, Jéssica. Por falar em questão da açaí, aconteceu agora dia 13 e 14 em Belém, o Festival Internacional de Açaí. Um evento grandioso, né, que todo ano o governo do estado organiza, né, para trazer, entendeu, o que tem de novidade, né, o que tem de perspectiva, né, pro açaí, porque é o principal, é o ouro negro do Pará, entendeu? Sim, o ouro negro do Pará, o principal produto que tem muito valor, principalmente para exportação lá. E a gente conseguiu levar alguns expositores, né, para lá. Daqui do município. Daqui de Cametá, né? Ano passado nós levamos, esse ano de novo, tivemos apoio da prefeitura, do nosso prefeito, e a Kelly, né, eu quero ressaltar aqui, né, a Kelly Cravo, que é a nossa diretora de departamento, acompanhou a equipe que foi lá, né, levar os produtos. Parabéns, Kelly. Cametá, né, seja o artesanato, seja a biojoia, tá entendendo? Seja produtos que são feitos a partir do açaí, entendeu? Então foi um sucesso, eles já retornaram para Cametá. E a gente fica muito satisfeito. Na semana passada, teve o festival do cacau também, muito importante em Belém, lá só que lá foram 4 dias, foram 12. Gerson, são muitas pessoas que estão agora retornando com o desenvolvimento da cultura do cacau? Sim, tem muita, né? Por conta eu vou te contar o que aconteceu, na verdade, para esse boom do cacau, né? Sim. O Brasil não era o principal produtor de cacau do mundo, certo. Entendeu? O Pará hoje ele é o maior produtor do Brasil, né? Ele ganhou lá na Bahia, né? Entendeu? Principalmente ali a Altamira, ali, a região ali do sul do Pará, ali, são grandes produtores, Medicilândia, grandes produtores de cacau de terra firme, entendeu? Porque ali encontrou o solo ideal, entendeu? E aí a gente tem trabalhado na questão do cacau no município de Cametá de maneira que em parceria com a CEPLAC, né, que é importante, né, porque a CEPLAC é um órgão que já tem muitos anos no mercado, né, que trabalha especificamente com cacau, e a gente está conseguindo desenvolver, principalmente na área de terra firme, porque, como você falou, há 50 anos atrás, o Cametá já foi um grande produtor de cacau, né, e essa região está voltando agora, né, entendeu? Principalmente também a gente tem que ressaltar também o trabalho do Senar. O Senar hoje tem uma equipe técnica também que está atuando também com alguns produtores, né, de cacau aqui no município de Cametá, que tem também ajudado muito ele a se desenvolver, a produzir de maneira adequada, que ele possa estar tendo uma amenda de qualidade, tá entendendo? Certo. E voltando porque eu ia falar, a questão do que aconteceu, os grandes produtores de cacau do mundo eram Gana e Costa do Marfim, na África, entendeu? Eles eram os principais produtores de cacau lá, mas apareceu uma doença lá, que é chamada molinha do cacau, que é uma doença que atacou lá, e eles não tiveram esse cuidado, né, do manejo, de identificar essa doença, e ela infestou praticamente toda a produção lá dele, toda a área plantada dele, porque ela já ataca o fruto, entendeu? Já ataca o fruto. E é uma doença que ela é muito contagiosa, ela é transmitida. A gente mesmo, se entrar lá, se a gente não fizer direitinho uma asepsia, tu acaba levando a doença para outras plantações. Outras plantações, no corpo, entendeu? Na pele, no sapato, enfim. E como eles não tiveram esse cuidado, eles tiveram que eliminar toda a plantação deles, tiveram que derrubar mesmo e queimar, entendeu? Aí, quer dizer, interrompeu prejuízo gigante para a economia do país. Isso, que eles eram os principais produtores, então eles tiveram que derrubar muitas plantações, enormes plantações de cacau. E isso aí, para te retomar de novo, tu vai levar 4, 5 anos, no mínimo, para te equilibrar de novo. Enquanto isso, o Brasil já, entendeu? Aí o preço foi lá para cima, porque os maiores não tem mais o cacau, aí quem tem, o preço subiu. Então esse preço do cacau ele vai continuar alto segundo, por um tempo, segundo né? especialista, mais 4, 5, 6 anos, talvez até 10 anos, entendeu? Sim. Hoje o produtor consegue vender a 50, até R$60 o quilo da amenda de cacau,
Mas o trabalho nosso da Secretaria de Agricultura, junto com a CEPLAC e outras entidades, não é só vender amêndoa do cacau. É igual também que a gente quer trabalhar com açaí. A gente não quer vender só o açaí, entendeu? Só o fruto. A gente quer vender os subprodutos, que é o que agrega valor. Sim. No caso do cacau, por exemplo, a gente conseguiu levar para a Feira do Cacau, que foi de 6 a 9 em Belém, subproduto, a geleia de cacau, entendeu? Bombom de cacau, doce de cacau, entendeu? Vários produtos a gente conseguiu que esses agricultores pudessem produzir, né, de forma adequada para poder levar para lá, para essa feira, entendeu? E fechar negócio, entendeu? E foi um sucesso, o pessoal conseguiu vender lá, entendeu? Os produtos, porque eles sabem que o nosso cacau, eles chamam de cacau orgânico, que é das ilhas, né, que não precisa de nenhum tipo de adubação química ali, né? É natural ali. E o cacau que estava ali, ele só foi feito um manejo nele. Entendeu? Porque as aves já estavam lá. As que ficaram, né? Claro, as que ficaram já estavam lá. Então teve um manejo porque eles puderam ter uma grande produtividade. Então, tem gente que produziu ano passado 500 quilos de cacau. Aí imagina, entendeu? 500 quilos, 600 quilos. Aí quando se junta, dá muito. E aí esse foi o nosso incentivo. Nós conseguimos incentivar uma comunidade como a de Tamanduá Costa a formar uma cooperativa. Foi de lá que o cacau foi premiado lá fora? Isso, eles ganharam já 2 prêmios, o cacau de lá. Sim. Ganharam bronze em Belém, no Salão de Belém, ganharam prata no Salão de Nova York. Mas só que eles só mandam amêndoa. Quem faz o chocolate são outras pessoas de outros lugares, que é isso que a gente quer fazer em Cametá. A gente quer que eles também consigam desenvolver o produto final, né? Exato, façam o chocolate também. Jéssica, a gente falou bastante de açaí, a gente falou bastante de cacau e nós nos prendemos muito nessa produção aí do Ribeirinho, né? Nessa produção aí da ilha. Mas a gente vê que o açaí e o cacau, ele está chegando também para quem mora na zona rural, só que ele está chegando bem mais caro nesse início, por causa que precisa da irrigação. E aí faz com que fique um pouco mais caro o projeto inicial do desenvolvimento e nós temos um clima que precisa dessa irrigação. Então, para o clima que nós temos hoje, ele precisa da irrigação. A gente vê também um outro produto aí, a mandioca, né? A mandioca, ela deu uma melhorada e deu uma produzida um pouco mais, porque ela também teve uma elevação no seu valor do frasco, do quilo, né? Então, aí a gente vai ver que nós temos como produtos aqui do município, primeiro o açaí, né? Açaí. Aí depois vem, eu acredito que a farinha ou a pimenta? A farinha, né? Aí vem o cacau agora, né? Cacau com a pimenta disputando ali, né? Isso. Mas, assim, eu fazendo algumas pesquisas, eu verifiquei que você que tem aí o seu cacoal, você que tem o seu pimental, eu vejo assim que com o passar do tempo, muitas pessoas perdem muito dinheiro e acabam indo quase que à falência quando são produtores tanto do cacau quanto do açaí, porque não presta atenção nesse movimento do mercado internacional. Exato. Né? Do mercado internacional. E acabam, agora, você que é produtor de cacau, você tem que começar a analisar como é que está o mercado da Ásia. Está chegando alguma praga lá? A produção está muito grande. Então, se a produção está muito grande, né, ali produtores da África também, que ele estava falando, a Costa do Marfim, esses lugares que ele estava falando, todos são no continente africano, né, produtores asiáticos, a região ali onde aqui na América também. Sim, a América Latina também produz muito, né, a Oceania produz um pouco, a Europa também é produtora, né, de muitas manufaturas, e fora os Estados Unidos, a América também produz bastante. Então eu vou produzir, eu vou aplicar R$300 mil em açaí. Eu tenho que olhar como é que está esse mercado. E o mercado do açaí só está crescendo. Então você que quer aplicar um dinheiro e ter resposta, vai no açaí. Compra um terreno na área ribeirinha, que você vai precisar de menos irrigação. Pega um acompanhamento técnico. E tá aí a Silvane. Alô, Silvane, nossa engenheira agrônoma. Silvane, ela é ótima para fazer esses acompanhamentos aí da área do manejo.
Então você tem que olhar o mercado internacional, a gente tem que estar conectado. E olha, lembrando, estar conectado, conecte. Internet para você, conecte lá com meu amigo Jefferson. Quer ficar bonito? Romanel produziu muito açaí, tá com muito dinheiro, quer comprar mais joias? É só procurar a Keila Farias. E você que está um pouco acima do peso ou está desenvolvendo ali uma triglicerídeo, né, uma pressão alta, alguma coisa assim, um colesterol, procure a Academia Paulino Dias Top Team Artes Marciais, que a gente vai passar para você alguns exercícios voltados para as artes marciais e principalmente voltado para a sua saúde. Então, fica o recado aí. Eu quero investir uma grana boa, quero fazer um financiamento, eu tenho uma área, eu tenho que prestar atenção no mercado, o que é que está subindo, o que é que está descendo, aonde tem mais necessidade de produto e como é que vai ficar o mercado regional. O pessoal está produzindo muito, plantando muita pimenta, plantando muito cacau, aí daí o preço cai, né? Então o agricultor ele já tem que começar a ter esse entendimento do mercado, né, Jacinho? E olha, a gente vai agora faturar, a gente vai para os nossos comerciais, daqui a um minuto a gente está de volta. Tchau, tchau. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. Estamos de volta aqui, Diálogos a Paulino, pela Rede Pimenta de Comunicação, nosso produtor de Farias, aí nos colocando no ar, juntinho de você, aí na sua casa, no seu carro, na sua lancha, aí na rua, aí no bar, onde você está nos assistindo aqui pelo YouTube, entrando em contato com a gente, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais. Muito obrigado aí, você que nos assiste desde o primeiro programa. Hoje nós estamos na 4ª edição. Obrigado, Maria Maura, Josiele, professora Josiele, Ana Márcia, o Vicente, a Paula Sofia, a Vitória Pérez. Obrigado, Vitória Pérez, pelo seu apoio aí, o Guga, né?
também o nosso professor Felipe Augusto. E estamos aqui com o nosso amigo Gessinho Santos nesse diálogo, conversando a respeito de agricultura familiar. Gessinho, como é que você vê essa questão aí da agricultura familiar? Como é que a agricultura familiar ela interage com os moradores aqui do município de Cametá? Qual a importância para você como um técnico da área da agricultura, como um gestor? Agora, recentemente, você estava como nosso secretário de agricultura. Então, você vê a situação da agricultura familiar de vários ângulos, né? Você vê como o morador, você vê como técnico e você vê também como gestor, né? Nos fale aí dessa importância da agricultura familiar para o município de Cametá. Olha, é muito importante, não só para o município, mas a nível de Brasil, né? Porque mais de 70% do que a gente consome, do que a gente vai para nossas mesas, né? Vem da agricultura familiar. A gente sabe disso daqui, né? São dados estatísticos isso daí, né? Porque, como a gente estava comentando, o agro ele trabalha muito com a exportação, né, dos produtos, né? Produtos, principalmente soja, milho, a maioria desses produtos, café, inclusive, tem o objetivo de exportar e ir para fora do Brasil, entendeu? Então, o que a gente nos alimenta é produzido pela agricultura familiar. Em Cametá não é diferente, entendeu? Grande parte do que a gente consome, nossos peixes, nossas frutas, entendeu? Eles são produzidos aqui no município de Cametá. A farinha, né? Entendeu? O próprio açaí não deixa de ser, né, um produto da agricultura familiar, entendeu? O cacau hoje também e outras espécies. Assim, a gente poderia até afirmar que a maioria do desenvolvimento aqui no município de Cametá, ele é desenvolvido pela agricultura familiar. Nós não temos muita presença do agronegócio aqui no município de Cametá. E quando vai ali para o lado de Tucuruí, já tem as fazendas, né, as grandes produções de grãos, aí vai pegando aí para o lado da Transamazônica e esses produtores eles estão mais presentes. Também quando sai aí para o lado já de Moju, Abaeté, nós já vamos ver também a presença de grandes criadores de bovinos, né? Então o agronegócio, o Dendê também com Palmas, né? Então continua lá no raciocínio, né, a respeito dessa importância da agricultura familiar aqui para o município. Aqui ainda não entrou a questão do agro, está na fronteira ali, está em Mocajuba, né? Mocajuba, sim. A soja, o milho já tem grandes áreas que foram abertas ali, que eles já estão produzindo, inclusive, já a soja e o milho, né? Que são os principais produtos que eles vão tá trabalhando nessa área aí que eles estão, entendeu? E a gente ouve dizer que tem muita gente que está vendendo ali próximo, já em Areião, ali, Vila do Carmo, né? Algumas áreas para que esse plantio possa se expandir, entendeu? É um risco, né? Porque para se produzir a soja precisa de grandes áreas, entendeu? Sim. E a agricultura familiar não. E o que a gente tem trabalhado na secretaria, que nós trabalhamos durante esses 4 anos, foi justamente isso, de tu ter uma área que ela tenha diversidade, entendeu? Não só um tipo de produto, entendeu? Tu tenhas ali, por exemplo, terra firme, principalmente terra firme, isso que você estava falando. Qual é a diferença? Porque o pessoal da ilha está numa qualidade melhor de vida do que o pessoal da terra firme, né? A gente está trabalhando nesse sentido aí também, de estar diversificando, de não só ficar apenas com a produção da farinha de mandioca, por exemplo, ou só da pimenta do reino, ou só do cacau, ou só da açaí. Não, a gente quer que ele tenha um pouquinho de cada, entendeu? No projeto Viveiro de Mudas, que eu falei, né, que a gente distribui as mudas de açaí e de cacau, para justamente estar implantando esse sistema que a gente chama de sistema agroflorestal. Que é um modelo hoje que tem que ser sustentável, né, que ele vai se formar ali futuramente, ele não vai precisar mais derrubar a mata ali, a floresta, para poder estar plantando, entendeu? Aquela área vai se tornar sustentável, seja com açaí, seja com cacau, seja com a pimenta, seja com outras espécies frutíferas, outras espécies florestais, que depois ele pode estar tirando a madeira no futuro, entendeu? Então, assim, a gente, na secretaria, trabalhamos também com esse trabalho também de fazer esse sistema agroflorestais, que é um projeto que em outros municípios, como posso citar Tomé-Açu, deu muito certo, né? Entendeu? Então, aqui em Cametá já tem muita gente que já trabalha nesse sistema aí. A gente trabalhou no sentido de estar ampliando esse tipo de produção, esse método de produção, que para nós
ele é melhor, porque ele é sustentável, tu não vai precisar estar derrubando. Porque o modelo do nosso agricultor de terra firme, ele derruba e queima, entendeu? E depois, 2, 3 anos, ele passa para uma outra área. Mesma coisa, derruba e queima e passa para uma outra área. E Jéssica, com essa questão da queimada, eu sou ACS. Sim. E recentemente eu fiz um curso de DCOP, né? Que é doença pulmonar DP, né? OC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E uma das situações que mais promove essas doenças são fumaça. A fumaça do cigarro e principalmente a fumaça dessas queimadas. Então você que está aí me assistindo nesse momento, né, eu tenho uma vontade muito grande que no nosso município a gente possa discutir. Já conversei lá com o secretário da Cultura, nosso Evandro, comecei uma conversa com o nosso secretário de Educação, que é o nosso carinhoso professor Bada, né? Já fui lá na Secretaria de Saúde, conversei alguma coisa lá com meu amigo Silomax, para que nós tenhamos um meio entrosado de trabalhar. Seria as instituições entrando né, para trabalhar. Sim. Né, fazendo uma junção. Integrado, né? Integrado, positivo, para trabalhar. Por quê? Quando a Secretaria de Agricultura começa a fazer as palestras dizendo para o agricultor que ele não pode fazer queimada, porque essas queimadas vai prejudicar quem tem problema pulmonar e quem não tem, ela vai gerar esse problema. E aí a Secretaria de Cultura vai pegar ali os seus agentes culturais e levar para que a Secretaria de Educação faça uma capacitação para que essa tropa ela venha para dentro da sala de aula desenvolver esses temas que são transversais, que vão estar trabalhando. Hoje a gente já tem a Secretaria de Saúde trabalhando dentro da Secretaria de Educação, com o PCE que a gente faz, né, o Programa Saúde na Escola, mas falta mais. A gente vai 2, 3 vezes ali no mês na escola, mas a gente precisa desse bate-bola direto, né, para que a nossa população, assim, ela seja uma população que esteja mais orientada. Então, quando é explicado para ela que é melhor fazer o manejo com o trator agrícola para revirar a terra, então você vai usar ali 1 hectare. Se você tiver 2 hectares de terra, você vai ficar usando um ano uma, um ano a outra. Mas se você não tiver esse manejo com o trator agrícola, o que é que vai acontecer para você? Você vai ter que ter uma área muito grande para você ficar queimando, porque você queima aqui, vai levar quantos anos? 10 anos para aquela área se reorganizar para que você possa plantar de novo, porque a capoeira vai crescer e aí as folhas vão caindo, vão fortalecendo o solo. Se você não faz isso, então você vai ter que revirar com a mecanização e adubar, né, para que a terra possa ter força para dar outro produto, né? Continua lá, Jéssica. Não, com certeza. E esse é o trabalho que a gente tem feito na Secretaria, né, de estar fazendo essa diversificação, né? E como você falou na questão da mecanização, foi um trabalho também que a gente avançou muito na Secretaria durante esses anos, que quando nós chegamos lá em 2021, a gente tinha 2 tratores apenas, não funcionava inclusive, né? Opa. E aí a gente conseguiu, de lá para cá, nós estamos com uma frota hoje de 12 tratores. Opa, entendeu? Parabéns. Nós temos tratores trabalhando na Vila do Carmo, Areião, Porto Grande, Bom Jardim. A gente vai mandar um agora lá, porque a gente fez uma manutenção. Tudo Beiradão aí. Beiradão. E desse lado também nós temos 4 tratores que têm atendido, né, essas comunidades aí. A gente não, claro, o município é muito grande, a gente não conseguiu chegar em todo mundo, isso aí a gente reconhece, né, porque o município é muito grande, as máquinas... por conta dessa carência que vinha de muitos anos, entendeu? Então, sim. Entendeu? A gente é um trabalho a longo prazo que a gente está fazendo, que a gente vai intensificar ainda mais agora, nesse ano aí, né? Que a chuva tá suspendendo, então esse período é o período ideal para iniciar o trabalho de preparo de área para que se possa estar plantando. Porque isso tem melhorado muito, né? A produção, principalmente da farinha de mandioca, né? Porque o agricultor... que de terra firme é o principal produto dele, né? Não só para vender, mas para ele se alimentar, entendeu? E com o processo de preparo de área, mesmo ele não adubando, Paulinho,
Aqui a gente consegue praticamente dobrar a produção, entendeu? Sem adubação. Sem adubação. Só revirando a terra. Porque a mandioca, ela é uma cultura bem resistente, entendeu? Sim. E a gente, na perspectiva de estar melhorando essa produção, nós estamos trazendo outras variedades, entendeu? De mandioca. Nós estamos na Secretaria, nós estamos com uma área que a gente chama de unidade de multiplicação de variedades que a gente trouxe de Abaetetuba lá, que foi nos dada pelo pesquisador da Emater, que é o Ikeda, né? Uhum. Se o Ikeda estiver nos assistindo, né? Quero mandar um abraço para ele, ele recebeu, visitamos a propriedade dele lá, que é um exemplo de safra, inclusive. Uhum. Né? Lá tem de tudo, né? A propriedade dele lá, entendeu? E ele nos doou essas espécies, foram 7 espécies de mandioca e 2 de macaxeira. Essa de mandioca, elas têm precocidade, elas têm boa produtividade, entendeu? Mandioca amarela, mandioca branca, que a gente vai estar dando essas sementes manivas, né, que a gente chama, para esse agricultor, para ele possa estar melhorando, entendeu? Porque se ele não fizer esse trabalho de melhoramento dessas manivas, a tendência é só diminuir, entendeu? E tu vai só a mesma maniva ali, tem que introduzir outras espécies, entendeu? De qualidade, entendeu? Que vai estar melhorando a produção dele e, consequentemente, né, vai estar melhorando a renda dele, porque ele vai ter mais produção, ele vai vender mais, entendeu? Ele vai E desenvolver toda a região e ter mais conforto, né? Isso. Já assim, com relação às mudanças climáticas que está ocorrendo no mundo inteiro, o que o senhor acha que já está afetando os nossos agricultores aqui no nosso município de Cametá? Com certeza, esse é um problema que está sendo discutido no nível nacional. Inclusive, esse ano vai ter a COP, né, em Belém, que com certeza a gente vai estar lá participando, porque o ano passado a gente sofreu muito aqui, Paulino, ali, os nossos agricultores sofreram muito, principalmente de terra firme. E nas ilhas também, teve rios que secou, entendeu? Que não teve, o barco não passava lá, mesmo na maré. Sim. Mas na terra firme o problema foi maior, por conta principalmente das queimadas muitas vezes criminosas, entendeu? De pessoas ali que não sei se é só para prejudicar. Era queimada para todos os lados, né? Foi tanto do lado de lá do Beiradão, que a gente chama, como do lado daqui. Sim. Entendeu? Então foi um negócio muito triste, porque assim, muitas plantações se perderam, foram queimadas, entendeu? Graças a Deus não teve morte, mas a produção, ela foi perdida. Faz açaí, faz o cacau, entendeu? Isso, a própria mandioca, porque tá seco ali, né? O fogo entra e muitas florestas foram queimadas, muitas áreas que ainda tinha um pouco de floresta, de mata ali, né? Se queimou, se perdeu, entendeu? E aí a gente ficou muito preocupado e a gente tá com essa perspectiva também desse ano também de ser também severo o verão, entendeu? Nessa perspectiva aí, Paulino, a gente sabe que o trabalho que a gente está fazendo também vai depender muito do que tu já falaste várias vezes da questão da irrigação, entendeu? Sim. A gente tem procurado meios para apresentar para o agricultor. Olha, nós temos esse meio que pode nos ajudar aqui, né? Entendeu? Porque a Secretaria hoje ela não tem condições de arcar com a irrigação, entendeu? Mas tem outras fontes que pode ajudar. Quais? Os bancos. Os bancos tem crédito específico para irrigação. Hoje já tem. Então a gente tem feito esse diálogo, né? Enquanto eu estava à frente da secretaria, a gente fez o diálogo buscando essa orientação. Isso, com os bancos, no caso, Bampará. Inclusive, esse é o momento agora que você está de novo refazendo, né, que estão assistindo. Exato. O Bampará tem um programa que chama Bampará Bio, né? Que tem várias linhas de financiamento ali, que entre elas é o investimento para a parte da irrigação, entendeu? E aí a gente conseguiu levar a gerente do banco, a Elane, na verdade, o nome dela é Elane. Elane é uma pessoa que está aqui em Cametá há pouco tempo, ela chegou em fevereiro, mas é uma pessoa que tem toda a disposição, né, de estar ajudando esses agricultores. Nós levamos ela lá na comunidade de Matias, na comunidade quilombola de Matias, entendeu? Ela conversou com o grupo de agricultores de lá. Levamos ela também no Bom Jardim também. Alô, tropa do Bom Jardim, Bosquinho. Isso, um abraço. Bom Jardim lá, o povo lá, que é um grupo lá, fazendo parênteses lá, né? Bom Jardim, no trabalho que a gente desenvolveu na secretaria, foi o que se destacou mais. A gente chama que eles foram nossa vitrine lá, entendeu? Pela dedicação deles, pelo empenho. E hoje eles têm uma cooperativa formada. Durante esses 2 anos, eles conseguiram, entendeu? Formar uma cooperativa e já estão hoje, entendeu? Em busca de novos mercados, novos objetivos,
de crescer, entendeu? E a gente fica muito Quando a gente fez uma capacitação aí, Gessinho, na UEPA, essa tropa lá do Bom Jardim, eles vieram aí participar, né, Sim. com o apoio lá do sindicato, do Sincerp. Sincero, Nós fizemos lá junto da OCB, da incubadora aí da UEPA. Então, deu uma tropa boa, o apoio também da Escola Tecnológica, estava junto ali naquele momento, então foi muito bom. Eu quero parabenizar vocês aí do Bom Jardim do Bosquinho, que vieram participar desse momento de capacitação. E é por isso que deu certo, né, Jéssica? Porque eles estão correndo atrás, né, dos dados técnicos para desenvolver. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando até agora, Diálogos a Paulino, o Gessinho Santos, dividindo um pouco do seu conhecimento, seu vasto conhecimento aí dentro da Secretaria de Agricultura, tanto como técnico quanto como gestor da Secretaria, um homem que já passou em vários departamentos do Serviço Público aqui de Cametá, pela Secretaria de Saúde, ali também ajudando na gestão, na administração, passou como secretário da administração aqui do nosso município e agora recente estava como secretário de Agricultura. E nos falando aí a respeito da agricultura familiar, nos perpassando aí a nossa produção, falando sobre assoreamento. Você que não estava nos assistindo o programa todo, volte, dê uma olhadinha, né, o Gessinho aí, trazendo mais uma página de informação para a nossa grande Cametá. Um grande ator, um grande produtor cultural, né? Um dos organizadores aí do Jabaculê. Alô, tropa do Jabaculê, né? Mandar um abraço aí pro Nildo, aí pro Rafa, pro Jeremias aí. Tropa de longa data, né? Jeremias, quando a mãe dele teve ele, ela deixou lá no Jubano pra nós, não foi? Nós que criamos Jeremias. Brincadeira aí, hein, Jeremias? Mas Jeremias foi, eu acho que foi a menor criança que entrou pra lá, não foi? Porque era pequenininho lá no Jubano. Um abraço aí pra tropa do Jubano, aí o Jô, meu compadre Márcio Mendes, Júnior Xavier, essa tropa aí, o Hélio, né? Tropa aí, o Dória, muita gente, a Aldeide, muita gente aí. Mas a gente quer agradecer você que está conectado. E falando em estar conectado, você vai lá na Connect, lá com o nosso amigo Jefferson, internet de qualidade. Você que quer joia maravilhosa, é só falar com a Keila Farias, joia Romanel, para deixar você mais bonito. E você que quer entrar no shape, ter mais saúde, é só procurar ali próximo ao CAS de Cametá, CM Academia. Lembrando que nós estamos aí em pleno Arraial, Arraial de São João Batista, padroeiro da nossa cidade. E se você quiser organizar aí um book, se você quiser fazer sua festa de casamento, filmagem, fotos, né, produção de modo geral, se você quiser fazer aí também uma festa, um documentário, que você quiser de produção, você fala, sabe com quem? Com o De Farias Produções. É o nosso produtor aqui da Rede Pimenta. E a gente vai para os comerciais e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Eita, mano. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem
O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. Alô, você, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui pela rede Pimenta de Comunicação, pela sua, pela minha, pela nossa rede Pimenta. E aí, nas funções técnicas, nosso super mega produtor de Farias. Diálogos a Paulino, estamos aqui. Muito obrigado, você que está nos acompanhando aí, você que está ali na zona metropolitana, você que é nosso amigo, que nos assiste, que nos acompanha, muito obrigado. A edição terceira, que foi a edição passada, nós batemos recorde de audiência. Muito obrigado, foi você que fez isso aí, tá bom? Então foi um tema legal que a gente discutiu aqui a respeito da mulher, uma odisseia familiar e profissional. Também já trabalhamos aqui pela Rede Pimenta de Comunicação, Diálogos a Paulino. A nossa segunda edição foi a respeito do PCD, falando com a nossa amiga Aldeide de Carvalho a respeito dos PCDs sensoriais. E isso, surdo e o mudo. Foi muito legal, uma audiência boa também. E a gente começou a nossa primeira edição, falamos a respeito da saúde, com o desenvolvimento também com pessoa com deficiência, o PCD. Aí você fala, mas por que tanto PCD? É porque eu sou PCD, eu tenho glaucoma, tenho leg, calvo e peste, e agora recente fiz uma cirurgia cardíaca, troquei a válvula aórtica do coração. Então, na nossa primeira edição, a gente trouxe o nosso diretor, que também é um outro PCD, né? Ele tem o mal de Parkinson. É isso aí, ele tem o Parkinson, né? Mas mesmo assim é um homem que desenvolve todas as suas atividades, é professor da rede pública, passou recentemente no concurso da Caixa Econômica Federal, é atleta das artes marciais, quase black belt, tá chegando lá, quase black belt, tá chegando lá, né? A fivelada Massarico, meu amigo, o homem luta Muay Thai e MMA, professor de defesa pessoal, ele fala, mas esse cara não é PCD? É sim, tanto que você também que é PCD, faça que nem a gente, levante, comece a se movimentar, porque olha, a nossa cachola, o que tá dentro da nossa viola aqui é que comanda, então vamos ter mais boa vontade, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil ter mal de Parkinson, não é fácil ter leg, calvo e peste, ter glaucoma, entendeu? É difícil, mas a gente vai com muita fé em Deus desenvolvendo. E a gente está aqui hoje, Diálogos a Paulino, na quarta edição, com o meu amigo Gessinho Santos. O Gessinho é daquele tipo de pessoa que é igual cometa. Aonde ele passa, ele deixa o seu rastro positivo. Lá no Jubano, deixou positivo. Ele como ator também positivo. Lá no Jabaculê, positivo. Quando passou na Secretaria de Saúde, tem até hoje gente que tem saudade do Gessinho lá na Secretaria de Saúde. Depois foi para a Secretaria de Administração e deu um show. Agora, Gessinho, Sim, me conta aí, todos os lugares que tu passou, tu deixou um legado. Verdade. Qual foi o teu maior legado dentro da Secretaria de Agricultura? Ele não saiu da Secretaria de Agricultura. Ele só não está como secretário, mas ele continua lá. Mas fala, você como secretário, qual foi o legado que você deixou para nós cametaenses lá na Secretaria de Agricultura? Olha, Paulino, foram muitas coisas que a gente conseguiu avançar, né? Como eu falei, né, que a gente já vem de muitos anos ali na secretaria, né? Sim. Entendeu? E a gente avançou em muitas coisas, mas eu queria destacar um ponto, né, que é importante, que foi as discussões que a gente fez durante as conferências, que durante esses 4 anos, 5 anos na verdade, né, nós realizamos 3 conferências da agricultura. Certo. Nós realizamos uma logo em 2021, 2023 e agora 2025. Muito bom, entendeu? Muito bom. Nessas 3 conferências a gente discutiu vários assuntos, entre eles o nosso Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, né? que é
um documento muito importante que vai nortear, né, todas as ações da agricultura, né? Certo. E aí, o que a gente fez com isso? O que a gente queria com isso, né? Transformar em lei isso daí, né? Sabe que em lei ali não é qualquer pessoa que pode chegar e mudar. Sim. Entendeu? Vai ter que revogar a lei, né? E é mais difícil, entendeu? Então a gente, junto com a nossa equipe técnica, nós encaminhamos para a Câmara, né? E aí, felizmente, né, agora dia 30 de junho, entendeu? No final do mês, ela foi aprovada. Então hoje o município de Cametá tem agricultura, tem um plano municipal de desenvolvimento rural sustentável, entendeu? Muito bom. Que é um instrumento que vai dar, como eu disse, vai nortear todas as atividades ligadas à agricultura no município de Cametá. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte, né, dessa construção, né, junto com a equipe técnica. Eu queria ressaltar aqui algumas pessoas, o Bruno, né, que é um nosso engenheiro agrônomo, a Rosete, nossa bióloga, o Neilson, nossa administrativa, né, que contribuiu também, entendeu? A professora Lidete, a Jaqueline, entendeu? Todas as pessoas lá da secretaria, que são muitas, né, que eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, até falar, né, por conta do tempo, mas eu quero deixar um agradecimento a todos os nossos técnicos de nível médio, né, positivo, entendeu? Que contribuíram para que a gente possa estar chegando onde a gente chegou, entendeu? E também, aproveitando, Paniolo, eu quero te presentear com essa revista aqui, né, uma revista que foi lançada ainda em 2023. Muito tá? bom. Que ela traz um retrato, né, da agricultura, dos avanços que a gente fez na agricultura. Muitas coisas que a gente fez hoje não estão aqui, mas a gente teve a oportunidade de ser presenteado, né? O prefeito mandou fazer uma revista aqui. Fala também sobre a questão do meio ambiente e da pesca também aqui, né? Então é uma revista bem, bem completa nesse sentido aí, né? A gente ficou muito feliz, né, de fazer parte desse processo, desses momentos especiais, né, que a gente conseguiu avançar muito, né? E estamos avançando, com certeza, né? O novo secretário que chegou, o pastor Jean, quero só mandar um alô para ele aí, dizer que a gente está junto lá. Aí, pastor Jean, boa sorte aí. Na secretaria, uma pessoa muito, muito gente boa, né, que também tem vontade, que já foi, na verdade, na época, quando a secretaria era junto, né? Pesca e agricultura, era junto, entendeu? Ele era o diretor de departamento de pesca. Certo. Quando separou, ele virou secretário de pesca. Agora ele virou secretário de agricultura. Então ele já conhece o time ali, já sabe do empenho que foi feito ali e tem certeza que as coisas vão continuar ali pro benefício do nosso agricultor, de maneira geral, né? E desde já, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco, né, do nosso conhecimento, né, do que a gente pôde fazer pelo nosso agricultor e dizer que a gente vai continuar lutando aí, né? Vocês podem contar comigo, né? Com todo o nosso apoio, que a gente possa estar alavancando ainda mais o nosso agricultor e levar ele para, entendeu? Porque ele possa ter qualidade de vida, que esse é o nosso objetivo, entendeu? A gente sempre, nas conversas que a gente tinha na época com o Zé Raimundo, inclusive, né? A gente queria que o agricultor chegasse a um nível. Qual era esse nível? Que ele tivesse a propriedade dele, né? Que tivesse o documento da terra, entendeu? Que a gente chama de regulação fundiária, que ele tivesse o título definitivo, que ele tivesse o CAR, que é a regulação ambiental, sim, que ele tivesse em uma organização, seja uma cooperativa, seja uma associação, que ele tenha diversidade na produção dele, né? Que ele tenha várias outras atividades, entendeu? Que ele tenha acesso ao crédito, entendeu? Então, assim, esse é o agricultor que a gente idealiza, né? Que tem muita gente que já chegou nesse nível. Tá entendendo? Certo. Já chegou nesse nível, a gente fica muito feliz de estar contribuindo para que isso ainda aumente ainda mais. E desde já, mais uma vez, eu agradeço a vocês, agradeço a todos que até agora ficaram nos assistindo, né? E dizer que nós estamos aí sempre à disposição de vocês, tá? E um abraço a todos. Paulinho, obrigado aí ao nosso diretor aí, certo? Obrigado aí, diretor. Muito bem, a gente fica muito feliz de estar chegando ao final desse programa, principalmente eu fico feliz de estar aqui sentado ao lado, conversando, dialogando com meu amigo de longa data, né, desde quando a gente andava ali por baixo do pé de bambu que tinha ali na frente da comunidade lá do Bairro Novo, né, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Isso. Então a gente fica muito feliz de estar aqui com o Gessinho Santos, né, relembrando muita coisa boa e vendo toda essa trajetória positiva que o Gessinho desenvolveu, né,
tanto quanto pai de família. Mandar um abraço aí para esposa, para as filhas aí do Gessinho. São 2 filhos, Gessinho? A Isabelle e o Cauê. É um casal, é que nem o meu, casal também. Então, parabéns, vocês têm um pai maravilhoso. Com certeza deve ser um cara fora do sério, um maridão, porque ele sempre foi um amigo ali, muito presente na vida de todos, sempre solícito. Parabéns, Gessinho, pela vida que você construiu até hoje, e desejo muita saúde, muita felicidade para o futuro. E você que está nos assistindo aqui, muita informação, principalmente para você aí da zona ribeirinha, você que está na zona rural, você que está aqui na cidade e falando do meu território lá, sou a CS, e repetindo mais uma vez aqui, a gente está com um projeto junto da IFPA para desenvolver a agricultura na zona urbana, criação de peixe, desenvolvimento de hortas técnicas em paredes, desenvolvimento dessa situação toda aí que vai ser muito boa para vocês. Já começamos o nosso projeto, nós já estamos com o projeto Vida com Saúde, que é um projeto que tem como parceria a IFPA, o Bombeiro Militar aqui de Cametá, a UBS da Marambaia. Mandar um abraço especial lá para nossa coordenadora Natrícia, da equipe 1, e para a enfermeira Ozenilda, da equipe 2. Mandar um abraço toda a tropa aí que trabalha na UBS da Marambaia, o pessoal da Secretaria de Saúde que vem batalhando aí para que a gente possa ter uma saúde de mais qualidade aqui no nosso município. Do mais, pessoal, nós estamos em 2025. O ano de 2025 é o ano de organizar os planos, é isso aí que o Gessinho estava falando, os planos de governo. Então, o Gessinho colocou aqui com muita propriedade o desenvolvimento da Secretaria de Agricultura, mas para que os planos, o PPA, que é o Plano Plurianual, que é organizado em 2025, que ele vai valer de 2026 a 2029, ele precisa ter uma lei de diretriz orçamentária organizada, uma LDO, uma LOA, que é uma lei orçamentária anual. Então, para isso, você que milita dentro da cultura, você que milita dentro da agricultura, você que milita dentro da Secretaria de Saúde, você tem que entender que você tem que se aproximar dos seus entes, dos seus parceiros dentro do seu território para desenvolver as suas políticas públicas, para que esta esteja no plano quadrianual, os 4 anos que virão, que geralmente são os 3 anos, né, finais de uma gestão e o primeiro ano da próxima gestão. E eu aviso você, o Conselho seja de saúde, o Conselho de Agricultura, o Conselho de Educação, todos os conselhos, eles são importantíssimos para estar fiscalizando, para ver se realmente as coisas estão acontecendo. Então, as políticas públicas vão desenvolver assim. Eu gosto de ter esse tipo de raciocínio porque eu sou assistente social e nós, como assistentes sociais, nós temos o nosso código de ética que nos diz que a gente tem que passar informações de forma salutar e verídicas para quem está próximo de nós. Então é isso, muito obrigado a cada uma, olha aqui, revista maravilhosa. Às vezes a gente só olha para o lado negativo. Então aqui, ó, o Gessinho, nosso ex-secretário de Agricultura, trazendo tanta coisa boa que foi criado só dentro da gestão dele, como secretário de Agricultura aqui do município. E aí vale ressaltar que ele não criou isso sozinho, todos os técnicos da secretaria, a gestão municipal, aí o prefeito nesse momento era o nosso amigo Vitor Cassiano, né? Alô, Vitor, um abraço, né? Um abraço aí ao Júnior Mancha que está agora, como interino, né? Como interino, né? Boa sorte, meu amigo, não é fácil você fazer a gestão de um município grande. Boa sorte a todo mundo aí que está nessa correria das secretarias. E gestão não é só as secretarias, né? Cada departamento vai sendo feita a sua gestão ali. Muito obrigado pelo trabalho de quem realmente se dedica para fazer um bom trabalho para que a população seja realmente atendida dentro das políticas públicas cabíveis que são destinadas dentro do recurso que se tem. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado a Connect. Nós só estamos aqui no ar, né, meu diretor? Porque a Connect nos deixa conectado a você. Você que quer comprar aquela joia,
Nós sabemos que mês de junho começa logo com com o Dia dos Namorados e é o mês inteiro dos namorados. E aí vem arraial, vem muitas festas, né? São vários arraiais aí de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, de São Paulo e arraial que não acaba mais. E você quer ir mais bonito, então compra uma joia da Keila Farias, uma joia da Romanel, é isso aí, joia da Romanel com a Keila Farias. E se você quer fazer seu book, você quer casar, você quer fazer seu batizado, você quer fazer seu documentário, você procura De Farias Produções. O homem entende tudo de luz, de câmera e principalmente da ação. E se você quer aprender artes marciais, se você quer ter mais qualidade de vida, mais saúde física e mental dentro das nossas rodas de conversa, você procura a Academia Paulino Dias Top Team Artes Marcial, localizado na Travessa das Flores, número 1071, no bairro da Marambaia. Ou nos acha pelo WhatsApp 984251225. Só falar com um dos nossos professores. Temos aulas pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite. Temos 2 horários. Então você vai ser super bem-vindo e bem acolhido em nosso meio. Estamos chegando ao final. Hoje o papo foi com Gessinho Santo, o nosso querido Gessinho, ex-secretário de Agricultura, mas ex-secretário também da Administração, passou pela gestão lá da Secretaria de Saúde, foi diretor do Jubano por muito tempo, foi ator, né? Um camarada aí que está com a gente há muito tempo aqui no município de Cametá, desde criança aí desenvolvendo cultura, agricultura, saúde e gestão para todos nós. Muito obrigado, chegamos ao final de Diálogos a Paulino, nossa 4ª edição com o tema Agricultura Familiar. Tchau, tchau e até breve, que Deus sempre nos abençoe. O último truque, ele revela o lado sombrio de um ambiente que tradicionalmente remete à fantasia e à alegria, que é o circo. Como você enxerga o papel da arte em denunciar as realidades escondidas por trás dos palcos? Tem. Loves me.